Bem, gente, esse aqui é o Daniel Pires, o cara super manda mesmo bem na sua área esportiva no Piauí, que é o ciclismo, mas com outras práticas, né? Mais antenadas, mais voltadas para competições também, como o Ironman, tem também o triatlo e bike fitness, que é a sua modalidade. Por sinal, ele acaba de chegar de participação no Ironman de Amsterdã, nessa competição internacional, e fala um pouco para a gente dessa experiência. Então, gente, o Insight TV sempre valoriza o esporte, porque a vida, é conhecimento, representa muito mais do que vivências. A gente fala agora com o Daniel, que é bike fitter no Piauí. E detalhe, ele participou recentemente de uma competição, Ironman, na Holanda, em Amsterdã. Eu queria saber, Daniel, como é que foi participar dessa competição. Para você foi um desafio, não é? Sobretudo a questão climática. Isso, foi um desafio, como todas têm sido essas provas distância Ironman. Tanto a distância meio Iron já é um grande desafio, como a Ironman, que é a full, que a gente chama, onde você nada os 3.800 metros, pedala os 180 km e corre no final uma maratona. Então é desgastante só de ouvir, né, Ivanildo? Foi um super desafio, porque já é o meu quarto Ironman, mas os 3 primeiros foram no Brasil. Então as temperaturas mais frias que a gente pega aqui são as de Florianópolis. Então você chega na Holanda, não estava no período mais frio lá, mas a gente largou com uma temperatura próxima de 8 graus. Então o desafio para começar já foi encarar essa água com essa temperatura. E qual a duração da competição? Como é que foi se adequar a essa questão? Com essa já é o quarto Ironman que já você é o participa? quarto Ironman. Você tem lá na Europa, foi o campeonato europeu, então nessa prova você tinha um tempo máximo de 15 horas para cumprir a prova, né? Eu fiz em 10 horas, então tive um tempo grande de folga, 10 horas e 10 minutos. Foi espetacular, e o mais espetacular que você vê na Europa é que você tem muitos adeptos mais velhos, faixas etárias, você vê a turma de 40, 50, 60 anos fazendo a prova. Bem legal isso lá. Daniel, o mais interessante da competição, do fato de estar lá, é que você ficou entre os 30, é isso? Isso, entre na minha mais categoria, de 1.500 participantes? Isso, na minha categoria eu fiquei em 30º, foi um super resultado pra gente, sou amador, então tinha muita gente boa, né? Nessa distância, salvo engano, a gente teve mais de 1.500 atletas competindo, que eu fiquei entre os top 100, entre os 100 primeiros, então foi um resultado super positivo. Ciclismo, bike fitter, eu queria que você falasse um pouco da diferença de um para outro, quem engloba quem. O Ironman, por exemplo, é a competição de triatlo que engloba essas triatlo. Você nada, pedala e corre. Então, o bike fitting, né, e o profissional, como você falou, que é o fitter, é o bike fitter. O bike fitting, ele engloba, é um procedimento feito para todas as modalidades do ciclismo. A gente fala em ciclismo, geralmente as pessoas associam só com o ciclismo de asfalto. Na verdade, ciclismo, o de asfalto é o ciclismo de estrada, que a gente chama. Mas você tem a mountain bike, você tem o ciclismo de circuito, né, o track, que eles chamam, que é o que a gente tem nas Olimpíadas. Tem um ciclismo de turismo, que é o que a turma faz aqui às terça-feira à noite. Então, ela engloba, o bike fitting, ele atende todo esse público, onde nós faremos os ajustes da bicicleta ao ciclista, para que ele tenha mais conforto, mais eficiência e evite qualquer lesão. Daniel, só para contextualizar o início da minha apresentação, eu falei que esporte representa mais do que vivência, experiências, conhecimentos. Você, por exemplo, viaja muito com a sua prática. O que tem aí pela frente? Como é conhecer esses países através do esporte? Olha, como você falou, o esporte ele tem essa relação muito próxima com a saúde, né? Com a experiência. No meu caso, tenho tido a oportunidade de viajar, então você não só compete fora, como você tem a possibilidade de conhecer outras culturas, né, outras pessoas. Você também viaja, eu sei, quem viaja sabe disso, então você vai ter contato com gastronomia, com locais, com pessoas. Isso é super engrandecedor, além da saúde, como você falou, né? Espetacular isso. Bike fit é o ciclismo evoluído, mais elaborado? O bike fitting, né, aqui no Brasil é um procedimento novo. Nos Estados Unidos, na Europa já tem mais de 20 anos, então é uma coisa que tem chegado tem pouco tempo aqui no Brasil, efetivo.
é algo que as pessoas estão percebendo que é necessário. Antigamente se comprava uma bicicleta, você mesmo fazia os ajustes, ia embora, nem ligava para desconforto, para eficiência, e o bike fitting trouxe esse novo conceito de uma bicicleta mais confortável, mais eficiente, sem lesão. Por sinal, quais são os ganhos para a saúde de uma prática como essa, Daniel? Com que frequência deve se praticar? Que informações as pessoas que querem começar nesse esporte precisam saber? Bom, antes de qualquer coisa, como estudante de educação física que eu sou, eu preciso indicar que a pessoa que tem interesse em começar na prática esportiva, ela procure profissionais adequados. Faça uma consulta médica para saber como está a sua saúde, procure um profissional de educação física para fazer esse acompanhamento. Daí ela decide qual a prática que ela quer realizar. Ciclismo, eu sou suspeito, então eu indicaria, é uma prática legal, não tem lesão, mas a gente vê que está crescendo muito. Em Teresina hoje você vê muita corrida, a turma do triatlo. Os clubes de bike Os clubes de bike também, né? Graças a Deus tem dado um boom aí. Então, e o que traz é o que você falou, é saúde, é disposição, né? Você começa a mudar a sua própria rotina, você começa a absorver esse estilo de vida. Por sinal, que horas as pessoas praticam? Eu falo isso que você atende algumas pessoas como personal, né, de forma diferenciada. No bike que horários sim. isso? Bom, hoje eu diria que a maior parte do meu público, por trabalharem nos expedientes normais, eu acabo atendendo no início da noite. Então eu sou muito procurado para atendimento às 19 horas, geralmente uma sessão de fitness. Todo mundo quer esse horário, né? Na academia, em todo lugar. Geralmente o procedimento dura 2 horas, então a gente começa um fit às 7, 9 horas já está terminando, no dia seguinte o ciclista já pode pedalar. Em que lugares em Teresina é comum a prática desse esporte? A cidade tem muitos lugares próprios. A gente já fez uma matéria, por exemplo, no Zoobotânico. No Zoobotânico, treina, né? Isso. A gente tem alguns locais, como o Zoobotânico, muita gente gosta de treinar nas avenidas. Você falou em horário, seria de manhã cedo, onde você tem um trânsito menor, né? Já a turma que pensa em performance, geralmente vai para o Rodoanel ou para as BRs, que não são locais seguros, mas infelizmente é o que nos resta. Além de ranquear, de conseguir ficar entre os melhores, qual a importância de uma prova como essa para a pessoa, né, para o atleta, que isso representa em termos de conquista, de superação? Isso, superação, acho que essa é a palavra. E não é bem superar os outros ou A ou B, é uma superação pessoal. Você sempre está buscando fazer melhores tempos, mas como uma forma pessoal. É lógico que se isso tiver como consequência um ranqueamento, como você falou, ficar entre os 10, entre os 5, é ótimo. Mas a ideia é sempre você estar se superando nas 3 modalidades, no caso do triatlon. Hora da coluna social, viu? Fofocar um pouquinho aqui. Eu digo isso porque o Daniel tem alguns alunos especiais, como o Firmino. Quero saber como é que ele está. Ele voltou já para a prática? Prefeito Firmino, a gente atende ele, voltou, ele iniciou o pedal, eu já sabia que ele pedalava, ele me procurou, veio ao estúdio, a gente fez o fit da bicicleta dele, ele iniciou o ciclismo sem utilizar as sapatilhas clipadas, que são as sapatilhas que clipam no pedal. Depois ele retornou e a gente já introduziu essas sapatilhas. Ele está ótimo, ele está cada vez melhor, cada vez empolgado. E a grande vantagem dele estar nisso é que ele percebe as deficiências, né, que a gente tem. Que a cidade precisa, que a cidade precisa, de repente também, mais né? ciclovia, mais segurança, mais faixa. Então isso tem sido bem legal. E ele é uma pessoa muito bacana. Em São Paulo, por exemplo, tem cada vez mais evoluído nesse sentido, né? De ciclovias. Por exemplo, no fim de semana, no domingo, a Paulista fica interditada só para práticas de esporte. Em Teresina, Raul Lopes já segue esse caminho também, não é? Inclusive existe um projeto, nós estivemos já na frente desse projeto, para ver se a gente consegue fazer um isolamento dela em determinado horário das manhãs, para que os atletas como de performance... Como é na Paulista, né? Interditada de todos os lados, dos dois lados. Exatamente. Os atletas que queiram um pouquinho mais de performance possam usar a via de carros e não a ciclovia para esse treinamento, que é bem interessante. Daniel, obrigado pela entrevista. Para finalizar, eu quero saber qual o próximo destino, qual o próximo desafio. Dia 26 de novembro a gente vai estar correndo o meio Ironman 70.3 Fortaleza lá, brigando para ranquear mais uma vez. O clima é razoável, lá né? A gente sai da água. Não é muito vinho, diferente de Teresina também. Né? Não, lá é violento, a gente tem um sol e um vento forte, mas já fizemos outras provas, grandes expectativas. Ok.